Quero conversar hoje com os Mi Fans. Será que vocês ainda existem? Será que vocês estão aí? Eu sei que a Xiaomi está tratando mal vocês ultimamente. Na verdade, nos últimos anos, desde que ela abandonou aquela política tão agradável de só colocar 5% de lucro em cima de todos os seus smartphones. Esse tempo, meu amigo, não volta mais. Pode esquecer. O máximo que você vai ter são os telefones baratinhos da Redmi. E aí eu tenho que concordar que a velha Xiaomi agora é a nova Redmi, porque até há pouco decidiu subir os preços dos seus produtos, mas ainda assim são produtos que estão num patamar, num valor assim até aceitável. A minha conversa com você não é por causa dos preços dos smartphones, se bem que também a decisão que eu estou sugerindo, ou a volta do que eu sugiro, que vocês viram aí no título do vídeo, está relacionado de alguma forma com o preço, porque os smartphones baratinhos da Xiaomi se beneficiavam disso. Então, por que a Xiaomi não volta com Android Stock? Pode parecer papo de nostálgico, papo de tiozão, papo de gente que não suporta o novo, mas não é verdade. Tá? Eu super defendo a iniciativa do HyperOS, até acredito que ela é melhor que a MIUI em vários aspectos, principalmente nessa ideia de criar um ecossistema de produtos da própria Xiaomi, porque todos os fabricantes entenderam que esses foram os passos que a Apple deu para poder construir a sua jornada de sucesso, não só no segmento de smartphones, de telefonia, mas também em todo o parque de tecnologia, informática de consumo, gadgets eletrônicos, porque, afinal de contas, todo mundo sabe o que a Apple fez. Lançou sistema operacional próprio em todas as suas plataformas e fez com que todos esses softwares próprios conversassem entre si, e os usuários são dependentes de um produto a outro e acabam vinculando fone de ouvido, computador com smartphone, tablet, enfim, quem compra iPhone, compra iPad, compra MacBook, compra Apple Watch, a gente sabe como funciona. Outros fabricantes fizeram isso. Samsung tem um ecossistema hoje robusto de produtos. E a Xiaomi está fazendo a mesma coisa com o HyperOS. Não acho que ela está errada. É o caminho a seguir, é o que as outras fizeram. Agora, abandonar o Android Stock, dona Xiaomi. Para quem não sabe do que eu estou falando, e eu sei que tem um público variado, eu agora tem uma audiência que vai de 18 a 84 anos, o que eu acho muito divertido, e quanto mais melhor, quanto mais diverso o público, melhor. Por isso que eu falo de diferentes assuntos, não é só a tecnologia, não é só esportes, não é só a Fórmula 1. Eu quero conversar com todo mundo de uma forma divertida, espontânea, alegre, animada, e quem sabe com pessoas que joguem dinheiro na minha cara. Não sei se eu devia falar isso alto num vídeo. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, Android Stock é o chamado Android puro, apesar do Marcel Campos, ex-Asus, não gostar muito desse termo. É a versão do sistema operacional da gigante de Mountain View que não conta com customizações ou personalizações. É o Android concebido da forma mais limpa possível. É o Android que, em teoria, está disponível para qualquer pessoa através do projeto Android Open Source, ou AOSP, Android Open Source Project. Qualquer pessoa, em teoria, pode pegar o código desse sistema operacional e implementar no seu dispositivo sem precisar pagar maiores royalties a licenças além da licença proprietária para o Google, caso você utilize os serviços do Google. O Open Source permite que você use o sistema operacional sem vincular os serviços do Google, se você assim quiser. É por isso que outras plataformas menores existem e são possíveis de existir e funcionar através dessas diferentes propostas e plataformas. Então, quando a Xiaomi tinha os smartphones com Android Stock, principalmente dentro da iniciativa Android One, que era uma iniciativa do Google em poder oferecer o Android mais limpo e ágil possível, eram smartphones simplesmente sensacionais. Eles eram baratos, práticos, simples, funcionais, com uma acessibilidade excelente,
funcionalidade excelente, com a visão do Google de como deveria ser o Android ideal, visão essa que em partes está hoje nos telefones da linha Pixel, e alguns dos melhores smartphones Android que nós temos no mercado são da linha Pixel. Pena que a gente não tem acesso facilitado a esses dispositivos, porque o Google acha que o nosso país é de selva e que a gente só pode receber os alto-falantes da linha Nest, que eu tenho um desses alto-falantes e ele está guardado ali naquele armário, porque eu prefiro a solução da Amazon. Alexa, oi. E aí, beleza? Dessa vez eu deixei o volume mais baixo para não complicar minha vida. Então, muita gente sente falta desses modelos mais acessíveis da Xiaomi com o Android puro. Isso permitia também uma experiência de uso mais, eu não digo unificada, mas mais padrão. Padrão, inclusive com a filosofia da própria gigante de Mountain View. E, de novo, eu entendo o que a Xiaomi fez. A identidade própria de cada sistema operacional, de cada proposta de Android que cada fabricante coloca nos seus dispositivos, é um dos pontos que marca a preferência do consumidor por esse ou aquele modelo. Se o Android fosse igual para todo mundo e as diferenças se marcassem apenas pelas especificações técnicas, seria mais difícil para o consumidor, acredite se quiser, seria mais difícil para o consumidor escolher qual é o seu dispositivo preferido. Porque, vamos ser sinceros aqui, a grande maioria das pessoas não se interessa pelo tipo de processador, pela quantidade de megapixels na câmera, pela quantidade de RAM, até porque muita gente se deixa seduzir pela RAM Boost da Motorola e RAM virtual da Samsung. A maioria das pessoas só quer que o smartphone funcione e nada mais. Só os cabeçudos como eu, muito provavelmente você, e aquele seu amigo esquisito da faculdade, que ligam para quantidade de RAM de armazenamento, o modelo de processador, o clock do processador, frequência de hertz, o nível de nits de brilho na tela, quantos hertz que a tela atualiza as imagens. Eu sei que para muita gente nesse momento eu estou falando grego, eu estou falando linguagem, até linguagem Klingon é mais fácil do que eu estou falando neste momento. São termos alienígenas. Eu estou tentando simplificar a linguagem de comunicação sobre tecnologia com as pessoas. Mas eu penso que a Xiaomi se beneficiaria em muito daqueles consumidores que só querem ter uma experiência do Android puro e simplificado, sem maiores paranauês, sem maiores complicações. Dá para sentir isso. Ao mesmo tempo, eu também entendo que são poucas as pessoas que querem o Android Stock. Essa é que é a verdade, porque caiu no senso comum de que as versões customizadas do Android são melhores do que o Android puro. E apenas e simplesmente porque tem mais recursos. E eu concordo com isso. Eu tendo a concordar. A One UI é uma interface sensacional dentro da Samsung. A HyperOS é muito promissora também. Até a Motorola, que é alvo de pancadas de tempos em tempos nesse canal de vídeos, tem uma interface que é minimalista, que não tem tantas customizações e que entrega muita competência na experiência prática. É fluido, é funcional, faz aquilo que promete. E eu nem acredito no que eu vou dizer, mas para quem está procurando o Android puro, o Android Stock, e não tem condições de comprar um smartphone da linha Pixel porque o Google está defecando, se locomovendo para a gente, a melhor alternativa nesse momento é justamente a Motorola. Porque o Android da Motorola é o menos customizado e o mais eficiente para entregar uma boa experiência. A HyperOS também está bem minimalista, mas tem várias customizações que a Xiaomi colocou ali que podem deixar as coisas um pouco mais complicadas para aqueles smartphones com maiores restrições técnicas. Se bem que nos tempos em que vivemos neste momento, está muito difícil você ter um smartphone Android que seja capenga no desempenho. E até mesmo aqueles usuários que vão investir no Galaxy A05 ou Galaxy A06, que
pelo amor de Deus, não compra nenhum dos dois, porque é o mesmo smartphone, ou no Motorola Moto G04, para não dizer que eu não falei mal da Motorola no vídeo, até mesmo para esses usuários, pode ser que a experiência de uso seja minimamente aceitável. Apesar de eu entender que qualquer smartphone com 4 GB de RAM nesse momento vai sofrer com o passar do tempo. Então, dona Xiaomi, fica o registro. Eu e algumas pessoas, eu não digo que é muita gente porque seria presunção da minha parte, mas eu e algumas pessoas gostaríamos de ver a volta do Android puro nos seus smartphones. Acho que a senhora dona Xiaomi teria muito a ganhar e nós também. Não estou dizendo que eu compraria um smartphone da Xiaomi só por causa disso, mas as chances seriam bem maiores da Xiaomi receber investimentos de alguns consumidores que gostariam de ter essa experiência do Android puro.